24 de agosto, domingo. Ontem nós tivemos aí uma lua nova em Virgem, uma lua nova bastante positiva, né? Embora essa lua nova faça uma quadratura para Urano em Gêmeos. Então eu espero que o comentário, né, a mídia ou as críticas dos outros não tenham, né, te conduzido a um lugar ruim. Sempre lembro que, né, essa transição de Leão para Virgem é muito positiva, né, porque o indivíduo ele vai tomar consciência, né, do seu valor, tomar consciência do seu poder criativo, né, e se colocar como alguém que pode construir, né, ou ser útil para os outros, né. Então é bastante interessante. Essa talvez eu acho que é a melhor forma de enxergar essa transição. Virgem é um signo de terra, então é natural que a gente se preocupe mais com o material, né, com as contas para pagar, com, né, a sua vida financeira, com os deveres, né, as coisas que temos, os nossos comprometimentos, né, com a vida prática, né, principalmente no trabalho, né. Virgem está diretamente ligado ao trabalho, né, o trabalho que eu faço para o outro, né, que eu me dedico, me dou para o outro. É diferente de Câncer, porque Câncer, quando se dedica ao outro, se dedica por, né, por algum sentido de amabilidade, né, de algum sentido emocional, algum motivo emocional. É lógico que esse motivo emocional a gente pode usar no trabalho, né? Por isso eu tenho dito que é tão positivo um momento para Câncer, porque Júpiter está em Câncer ali, né, então favorece esse bom estado emocional, né. Então agora com a alunação de Virgem, são dois potenciais aí, né, de ajuda para quem trabalha, né, e principalmente para quem trabalha voltado ao outro, né. Serviço social é uma palavra que a gente poderia ligar diretamente ao signo de Câncer, né. Assistência social, serviço social. Então, aí para quem vamos somar, né, aquilo que eu sempre falo aqui de Câncer: medicina, estética, fisioterapia, enfermagem, gastronomia. Afinal de contas você está alimentando alguém, está cuidando de alguém. Então agora também com essa alunação de Virgem, todos os trabalhos onde você presta alguma assistência, né, para o outro também estão favorecidos, né? São forças que se somam aí. É muito interessante essa questão que eu falei, né, da quadratura com Urano, porque Urano em Gêmeos está potencializando, né, a comunicação, está potencializando também os dois lados da mente, né, o positivo, o negativo, né, essa forma de trabalho, né, do elemento ar. Então tudo é dual, tudo tem dois lados e você precisa ter ali uma capacidade de medir, né, de julgar o que é certo e o que é errado. É isso, né, para quem aí estudantes de teosofia, de ciências ocultas, né, é isso que está representado ali no símbolo da espada do baralho, né. A espada tem dois gumes, a mente tem dois gumes, né. Então é importante que a gente analise dessa forma. Essa espada também é o fiel da balança, né. Então também pode ser considerado o fiel da balança. Então ali são esses dois lados da mente que vão julgar aí, né, e vão te colocar, né, te dá a possibilidade de se colocar, né, entre um lado, o outro, ou, né, seguindo o caminho do meio, aí, que é o indicado pelos mestres, aí, pelos avatares.
Aí, vamos falar do céu, né? O céu de hoje. O céu de hoje é um céu bastante harmônico, no sentido de que dá essa possibilidade de bons aspectos ali, né? Então, a gente tem bons aspectos no elemento ar. Então, a gente tem ali Plutão no começo de Aquário, a gente tem Marte em Libra, né? E a gente tem esse Urano em Gêmeos. Então, é muito potencial desse racional, né? Dessa mente, né? E desse julgar, né? E dessa transição, né? Do pensamento, né? Somado a isso, amanhã a Vênus que estava ali no finalzinho de Câncer entra no signo de Leão, né? Então vai ficar por algum tempo Mercúrio em Leão e Vênus em Leão. Então é o momento de você vender o seu peixe, né? Porque Mercúrio, né, rege a mente e rege a comunicação. E Vênus a valorização, né? Então você vai se autovalorizar ou vai ser capaz de mostrar o quanto você vale, né? Mostrar o que você gosta, como você pensa, né? Tudo isso é favorecido nesse momento por causa da presença aí de Mercúrio em Leão e Vênus em Leão. Então aproveite esse momento, né? A gente acabou de passar por uma alunação leonina, tudo isso deveria ser desenvolvido e agora pode ser, né, mais desenvolvido ainda. Então aproveite, porque essa valorização do que você é e do seu valor vai te favorecer muito, né, quando você precisar desenvolver aquele trabalho virginiano, né? É muito mais fácil você dar, né, assim, valor, né, você receber alguma retribuição no seu trabalho, se você consegue ali demonstrar, né, aquilo que você é capaz de fazer. E essa demonstração do que você é, do que você é capaz de fazer, está muito favorecido aí com Mercúrio, através da fala, e a Vênus através da sua imagem, né, a imagem que você transmite, né? Se você transmite medo ou confiança, se você transmite coragem, né, ou medo. Então essa Vênus em Leão aí favorece muito essa imposição, né, ou essa expressão da confiança, né? Então aproveite aí, porque não é todo dia que o céu dá uma ajudinha dessa forma aí. Outras coisas importantes que vão acontecer, né? Eu falei, Vênus está em Leão amanhã, né? No dia 1º de setembro, Saturno em retrogradação volta para o signo de Peixes, né? E vai ficar retrógrado até o dia 6 de dezembro e vai ficar no signo de Peixes até 13 de fevereiro do ano que vem, né? Então é um período bastante grande, né, para a gente fazer uma recapitulação, né, fazer uma reciclagem aí daquilo que eu falei bastante no começo do ano, que era uma possibilidade de você construir, né, o seu sonho, o seu ideal, né, e depois, com a entrada de Saturno em Áries, fazer isso acontecer, né, tomar as iniciativas, né, as ações para que esse sonho aconteça, para que essa ideia, que esse ideal aconteça. Então, Saturno primeiro, né, Saturno agora 1º de setembro, depois Netuno também volta para Peixes, então vai ser aí em torno de 5, 6 meses de uma recapitulação desses dois astros dentro do signo de Peixes, né, que pode ter esse viés positivo, né, de você novamente revisitar os seus ideais, novamente revisitar, né, os seus sonhos, né, aquilo que você acredita ser o mais
mas o que vai te trazer felicidade, o que vai te trazer realização emocional, você tem essa possibilidade, todos teremos essa possibilidade. E o lado negativo é a gente ter que talvez passar por momentos onde a gente reviva, né, ou tenha que relembrar momentos de vulnerabilidade, né, onde a gente não se sentia capaz, né, de talvez tomar uma iniciativa, talvez realizar algo, né. Então, para quem tem essa questão, né, para quem tem problemas emocionais, de traumas, né, bloqueios, então vai ser uma relembrança, né, vai reviver essas, né, ou vai chamar, né, ou tomar atenção sobre esses casos novamente. Mas eu penso do lado positivo, que é essa possibilidade de você, né, de nós a gente ter contato com essa talvez pureza, né? A pureza do seu sonho, a pureza daquele ideal que você tem, daquilo que você queria quando, né, você ousou um dia sonhar, né? E isso é bastante significativo no momento que a gente começa uma alunação de Virgem, porque Virgem representa o oposto de Peixes, né? Então, enquanto Peixes é ideal e sonho, Virgem é trabalho, né, e dedicação, né? Esse eixo, né, de signos, né, Virgem e Peixes, é o eixo do serviço, né? Então, enquanto Virgem é um serviço prático, real, né, e com começo e fim, né, Peixes é um serviço em prol do coletivo, né? Não tem começo, não tem fim, porque é para sempre, é para, né, é para todos, é para realização né, dos outros, né? Então esses dois assuntos se cruzam, né? Eles se cruzam porque como eu falei, Saturno, né, em retrogradação volta para Peixes, e a gente tem a alunação de Virgem. E, né, agora, no mês que vem, dia 7 de setembro, entre 7 e 8 de setembro, eu preciso ver direito a data, mas a gente tem um eclipse lunar, né? Ou seja, é uma lua cheia, onde o alinhamento, né, de Sol, Lua e Terra está muito bem definido, né? Está muito certo, está muito correto. Por isso, a Lua vai passar na sombra da Terra, né? Então é um eclipse bastante, né, acredito que vai ser sentido muito por essas pessoas que eu falei, né, pessoas que têm questões emocionais para resolver, né, questões de traumas, decepções, bloqueios emocionais, vai ser sentido de uma forma muito forte, porque vai ser essa separação, né? Que a lua cheia é uma separação entre Sol e Lua. Além de separação, né, eu estou tampando a luz da Lua, ou seja, estou tapando esse emocional que deveria ser sentido, né? Então eu estou bloqueando essa luz da Lua. Então, simbolicamente, né, tem um significado bastante... aumenta essa questão da separatividade, né? Pode ser que o mundo exija que a gente seja muito prático, muito lógico, muito prático, né? Muito materialista, Virgem, né? E imponha que a gente meio que esqueça, né? Que deixe de lado esse lado lúdico da vida, lado artístico, lado poético, emotivo, né? Então a gente fique muito ligado com o lado prático, né? Então para pessoas que precisam desenvolver esses assuntos, né, pode se tornar um momento difícil aí. É um eclipse que vai ter uma longa duração, né, acho que cerca de 82 minutos, e vai ser visto ali na região ali da Oceania, Austrália,
África do Sul, né, toda aquela região. A gente sabe que aquela região é uma região crítica, né, para abalos sísmicos, né, então não é segredo de que a Lua, o próprio movimento da Lua mexe com as marés, mexe também com, né, com a Terra propriamente dita, então esperamos que não aconteça problemas de terremotos ou outros problemas mais graves, mas é sempre uma possibilidade, né? E o eclipse ele tem, né, ele sempre vai atingir de uma forma mais intensa essa região onde ele fica visível. Então ali também essas questões que eu disse aí, né, sobre a separação, né, entre a vida prática e a vida lúdica também tem um peso maior. Por que eu digo isso, né? A gente vai, na semana que vem a gente vai falar sobre essa lua, sobre esse eclipse, mas eu digo isso porque se soma a esse efeito, né? Que é essa revisão sobre o significado, sobre o signo de Peixes, né? Que começa aí com Saturno voltando em retrogradação. Tem esses momentos mais complicados, né? Mas, né, a gente também vai lembrar que Júpiter está em Câncer, né? Então, determinados momentos aí dos próximos meses, esse Saturno vai fazer trígono para Júpiter que está em Câncer, né? Então, são portas, são possibilidades exatamente de curar esses problemas emocionais, esses traumas, essas decepções. Saturno em Peixes vai ser talvez alguém, né, colocando isso de uma forma mais prática, alguém ou algumas pessoas ou, né, algum indivíduo que seja capaz de ter entendimento sobre o outro, ter empatia em relação ao outro, e Júpiter em Câncer, alguém que possa se demonstrar emotivamente, né, de uma forma positiva, né, em relação ao outro. Então é uma possibilidade grande aí também para exatamente para curar, né, essas questões emocionais. Então eu falei da questão positiva, que é Vênus e Mercúrio em Leão. Positivo também, né, o Sol em Virgem, também nos possibilitando aí a trabalhar com mais eficiência, buscar uma eficiência, a gente fala de perfeição, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas buscar uma melhoria contínua em tudo que a gente faz, né, e também no que a gente que é assim a raiz aí do significado de Virgem, né? E também falei aí das questões do signo de Peixes, porque para mim eu acho que são coisas que trabalham juntas, né? Embora nessa alunação a gente tenha uma tendência a ficar muito prático, muito racional, né, muito lógico, né, metódico, por trás, né, nas entrelinhas aí, né, nos bastidores, acho que melhor dizendo, a gente tem aí Saturno voltando para Peixes, uma lua cheia em Peixes, né? Então são coisas aí que eu acredito que vão conversar, né? São coisas que vão conversar. Para quem entende que não existe, o melhor caminho é o caminho do meio, né? Vai talvez tentar equilibrar esse racionalismo demais, né? Esse excesso de racionalidade com, né, um pouco de pensamento ou de atitude lúdica, né? E vice-versa, né? Para quem for muito lúdico e perceber que precisa pôr o pé no chão, né, e ser mais racional, então esse é o caminho, né, dessa alunação de Virgem. E uma coisa, não, primeiro, né, eu estou esquecendo de falar da semana que vem, Lua crescente em Sagitário, né? Ó, ótima lua, né? Uma lua. O que uma lua crescente em Sagitário vai trazer?
Não, só pode trazer otimismo, né? Aquela sensação de que por mais difícil que a vida seja, por mais desafios, por mais situações que você precisa se reinventar, é, sempre existe a possibilidade de ser feliz, de ser livre, né? Sagitário tem muita vez com a liberdade, né? Ser livre de tomar suas próprias decisões, ser livre para poder ir para onde você quiser, de buscar conhecimento, também é uma busca, né? Essa busca incessante de Sagitário. E essa busca, essa lua crescente vai ter vai ter também, né, um feedback naquele Urano em Gêmeos, né? Então, esse Urano em Gêmeos vai dar suporte para essa busca de sabedoria, ou vai ser só aquela somatória ali de ruídos e pessoas falando e cada um dando a sua versão sem buscar um denominador comum, né? Então, eu falo dessa forma para vocês entenderem que é possível, né, tirar leite de pedra, né? A maioria das pessoas, né, vai né, nessa lua crescente em Sagitário, vai ficar, né, divagando entre narrativas, entre situações, entre esse disse isso, aquele disse aquilo, e você não sabe quem está falando a verdade, né? Enquanto Sagitário deveria buscar, né? Sagitário é o buscador da verdade, né? O buscador da sabedoria. Então Sagitário deveria saber se conduzir e, né, checar as fontes e encontrar aquilo que é mais verdadeiro. Mas a maioria das pessoas, né, talvez acredite naquele que fala mais alto, que também é um dom sagitariano, né? Aquele que tiver mais carisma, aquele que falar mais alto, aquele que demonstrar, né, através até de títulos, né? Eu sou formado na faculdade tal, eu sou o tal, então você tem que acreditar em mim, né? Então isso é bem sagitariano também. Então dou essas dicas aqui para vocês entenderem que a consciência é sua, né? Não se apoie na consciência de ninguém, porque você não sabe as verdadeiras intenções de quem está falando, né? E eu acho que o único conselho que eu posso dar para vocês, eu acho que eu já dei bastante conselhos, né? Assim, mais gerais, mais amplos aí. Né, mas acho que o único aspecto essa semana o aspecto negativo essa semana é a quadratura, né, que está cada vez ficando mais exata, né, entre Marte em Libra, né, e Júpiter em Câncer, né. São signos cardinais, né, então são signos de liderança, de iniciativa, né, de tomar uma ação, de ir pelo caminho da ação, né. Só que Marte em Libra está fraco porque, né, Marte está no signo de Vênus, né, Marte está em queda. E Júpiter está forte, né, Júpiter está no seu signo de exaltação. Então a gente pode sentir um pouco o peso da autoridade. A gente pode ter pessoas com alguma autoridade nos cobrando ações, né? Essas ações ali marcianas, em Libra. E aí é aquela questão, né? Marte em Libra vai ter que usar das ferramentas librianas. Então é o diálogo, a cordialidade, a diplomacia, né, a capacidade de julgar, né, de uma forma equilibrada. Falei hoje sobre a espada, né, o fiel da balança e tudo mais.
Aí, Marte está sendo obrigado a ser o fiel da balança, né? Em ficar ali entre o direito e o esquerdo, entre o positivo e o negativo, ele está ali em Libra, meio nessa posição onde ele é obrigado a ser o fiel da balança. E eu não sei se vocês já observaram, né, Áries numa situação onde ele é obrigado a seguir um caminho, né? É difícil porque a energia masculina ela é impositiva, ela é assertiva, ela é, né, da ação direta, e dentro do caminho libriano a ação é indireta, depende da resposta do outro, precisa ver todos os detalhes, ver todos os lados, né? Então essa pressão, né, que Júpiter faz sobre Áries, sobre Marte, ela é bastante incômoda, né? Acho que principalmente para os homens aí. Mas, entretanto, todavia, todo o contato, né, entre Júpiter e Marte é positivo, porque Marte mitologicamente é o pai, né? Aliás, Júpiter mitologicamente é o pai de Áries, né? Ou o pai de Marte. Então é como se fosse o filho, né, impulsionando ou direcionando também, sendo direcionado pelo pai, né? Então astrologicamente é sempre indicativo de ações e de oportunidades, né? Isso, lógico que isso vai depender da vida de cada um, da situação de cada um, mas essa quadratura Júpiter em Câncer e Marte em Áries, por mais difícil que seja para a energia, né, de Marte, abre possibilidades, né? Abre situações onde você, talvez pressionado, tenha que tomar uma ação, tenha que tomar uma iniciativa, talvez pressionado você precise se colocar, né, escolher, fazer escolhas, né? Lembrar que um dos principais defeitos de Libra, né, é a indecisão, né? Então Marte aí em Libra vai ter que tomar decisão, vai ter que fazer escolhas, né? E talvez seja essa pressão, né, do Júpiter ali em Câncer. Então isso é o mais preocupante aí dentro dessa semana, da próxima semana. E é lógico, né? Lá no dia 7 de setembro, o eclipse, né, a lua cheia, né, que também é um eclipse. Então esses são os pontos aí mais preocupantes, mas vocês também podem ver que tem muitas possibilidades, muitas portas, né? Principalmente se vocês conseguirem conciliar, né, fazer essa combinação entre arquétipos aí. Então, uma boa semana para vocês, uma boa lua crescente Sagitário, né, fé, otimismo, né, nunca deixe de acreditar, né, e bola para frente, que a gente tem muito para construir nessa vida ainda. Um abraço, tchau.